Senhor Jesus, reunidos em vosso nome, rogamos neste momento a tua permissão, Senhor, para que seus mensageiros possam estar presentes, atuando em favor de todos nós, não somente no campo físico, mas aos corações já desenfaixados do corpo físico, necessitando, assim como nós, de entendimento, de compreensão do Teu Evangelho, que é luz e redenção para toda a humanidade. Que a vossa paz nos envolva e que saibamos, Senhor, absorver a mesma em nossa intimidade, somando com os vossos mensageiros em energias fraternas que possam ser canalizadas àqueles locais onde a dor e o sofrimento ainda se fazem presentes. Que o Teu amor, Senhor, possa continuar nos conduzindo ao Pai e que a Tua luz seja o farol a iluminar nossas vidas. Assim sendo, vos rogamos, amado Mestre, sê conosco hoje e sempre, que assim o seja. Tem alguém vindo pela primeira vez à casa? Sejam muito bem-vindas. Mais alguém? Nós estamos estudando a cada domingo a obra Religião dos Espíritos. Obra esta, lançada pela Federação Espírita Brasileira, onde o objetivo é convidar-nos a lermos e estudarmos o Livro dos Espíritos. Geralmente, quando nós fazemos o estudo, eu sempre coloco o título da lição. Hoje é o capítulo 50 da obra. Mas antes de nós colocarmos o título, nós gostaríamos de fazer uma reflexão, onde cada um fará a sua autoavaliação. Sim. Você se considera cristão? Aí é uma pergunta individual a cada um, onde faremos a nossa reflexão. Será que realmente eu posso afirmar de forma absoluta que eu já sou cristão? Obviamente, passa mil e uma coisas pela nossa mente, e a resposta, a grande maioria de nós, diremos que sim. Mas o que é de fato ser cristão? Não é o seguidor do Cristo? Não é o aprendiz do Cristo? Para que dentro deste aprendizado, nós, vencendo as etapas necessárias, possamos chegar ao patamar de discípulos e, após estarmos no patamar de discípulos, sermos convidados a nos tornarmos apóstolos. Então vejam bem que é uma escala, onde nós vamos vivenciando as etapas, vencendo as etapas e nos propor a avançar. Essa reflexão é muito séria,
Porque, de fato, muitos de nós nos intitulamos cristãos. Mas será que, de fato, realmente o somos? Bom, então nós vamos fazer essa análise hoje, dentro da proposta do livro, que a Gracinha já até adiantou. O tema é tranquilo, bastante tranquilo. Pena de morte. Na legislação brasileira atual, não há pena de morte e nem prisão perpétua para aqueles que são condenados diante dos mais variados crimes ainda existentes em nossa humanidade. Esse tema, pena de morte, vira e mexe, ele vem sendo questionado, ventilado em nossa sociedade. Já passamos por um plebiscito, na década de 90, acerca da pena de morte, como também acerca do regime que os brasileiros gostariam que fosse adotado em nosso país. Monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo. Recentemente, a Câmara dos Deputados, em comunhão com o Senado Federal, o Congresso Nacional, vem tentando trazer de novo esse assunto a uma consulta popular. E inúmeras pesquisas têm sido feitas em torno desse tema. Se você é a favor ou contra a pena de morte a ser estatuída em nosso país. Então há uma certa oscilação nas pesquisas. Tem hora que o sim para a pena de morte está na frente e o não para a pena de morte está embaixo. Isso se prende também às questões de momentos em que nós nos encontramos e vivenciamos na nossa humanidade. Mas se nós fizermos essa enquete aqui hoje, agora, somos a favor da pena de morte ou não somos a favor da pena de morte? Então, vamos fazer a enquete. Quem é a favor da pena de morte? Levanta o braço. O pessoal que vai assistir pela internet não está vendo. Ninguém levantou o braço. Isso quer dizer que, na plateia em que nós nos encontramos aqui hoje, ninguém é a favor da pena de morte. E você, que está nos assistindo ou assistirá depois, é a favor ou contra? Então vamos imaginar que você está viajando com a sua família. Uma viagem tranquila, de férias. Filhos, netos, genros, noras, família, enfim. E de repente acontece uma situação bastante desagradável. Alguém, juntamente com outros, cerca a família, aprisiona a maioria das pessoas e, por uma ação, digamos, selvagem, abusa das mulheres do grupo, inclusive das crianças. Depois, essas pessoas são capturadas e os que estão participando, e quando o noticiário chega, e da forma como chega, como nós reagimos? Obviamente, nós vamos pedir
uma palavra que vem sendo muito trabalhada na atualidade: justiça. Justiça seja feita, não é isso? É ou não é, gente? É. E os comentários, eles vão de vento em polpa. Principalmente quando é jogado nas redes sociais. Isso nós já sabemos. E diante dos comentários, nós vamos encontrar uma multidão deles. Cada pessoa colocando a sua resposta, o seu parecer, a sua opinião, o que é de direito de cada um de nós. E a grande maioria clamando justiça. Não é isso? Quando essas pessoas então são capturadas, condenadas, e onde haverá penalidade pela legislação brasileira, não poderá ser aplicada a pena de morte, nem poderá ser aplicada a prisão perpétua, porque a nossa legislação não permite isso na atualidade. Mas muitos corações ficam indignados, porque ao invés de querer que a justiça seja feita, eles vão colocar isso aqui, ó. Vingança. Agrama. Como assim vingança? Porque é muito comum a pessoa dizer assim: ah, fulano foi condenado. Na prisão, ele vai sofrer justamente aquilo que ele realizou. Principalmente no caso de um estupro. Ainda mais em relação a uma criança. Já pararam para pensar sobre isso? Porque fulano é preso. E aí, nós questionamos e ainda brigamos pelo fato de que, ao ser preso, ele está recebendo por parte da sociedade uma reclusão onde aquele indivíduo ou aqueles indivíduos não estão em condições de conviverem, de viverem em sociedade. Então eles estão reclusos e nessa reclusão não lhes será permitido, por um bom período, estar em contato, a não ser com os pares e os guardas e todos os administradores por parte do sistema prisional. Mas é muito comum as pessoas, em vez de conclamar justiça, querer uma vingança. E dentro dessa vingança, apesar de muitos, conforme nós aqui colocamos, não aceitarmos a pena de morte, mas gostaríamos que fulano ou beltrano, dentro daquilo que realizou, crimes ainda bárbaros e cruéis, possa, para além da justiça, receber na mesma moeda aquilo que proporcionou. Aí nós questionamos: se nós pedirmos vingança ao invés de justiça, realmente estamos sendo cristãos? Então vejam bem como que a coisa começa a apertar. Porque você saber de um noticiário, dialogar sobre esse noticiário com outros é uma coisa.
Agora, você vivenciar a situação, seja em você ou próximo às pessoas da sua própria família, que pode ser com a esposa, a mãe, a filha, a sobrinha, a neta, e por aí vai, é outra coisa, não é? Porque os crimes ainda acontecem. Muitos deles de forma bárbara. Muitos que aqui se encontram conheceu uma pessoa que frequentava a nossa casa, além de frequentar a parte de estudo, era uma grande voluntária, e ela foi alvo de um dos crimes bárbaros. Nós estamos falando da nossa irmã Adriana. Muitos aqui a conheceram. E muitos, na época, ficaram barbarizados ou chocados em relação ao crime. Naquele momento, o nosso sentimento era de que se fizesse a justiça ou de que fosse exercida uma vingança em relação àqueles corações que cometeram aquilo para com ela. Então vejam bem que nós oscilamos, porque o nosso impulso é ainda de revolta. Em muitas situações. Causa-nos uma certa descompensação no campo emocional e, obviamente, pelas conquistas já trabalhadas em situações anteriores às nossas reencarnações, o que vem à tona? Aquilo que nós amealhamos. E a vingança, a revolta, vem com uma impetuosidade. Qual é o objetivo da reencarnação? Conter os impulsos, resgatar débitos e erros, e ao mesmo tempo estar nos impulsionando a um processo educativo das nossas almas. Essa é a proposta de Deus. Educar o espírito. Por que nós estamos trabalhando isso? Porque ainda será alvo na sociedade especial brasileira o retorno a essa temática, pena de morte. Com consulta popular. E o objetivo é que cada um de nós saibamos ter a opinião correta e não seguirmos em ondas. Não seguirmos a multidão. Porque a multidão, ela segue numa espécie, entre aspas, de uma manada, em linha reta, não observando todos os ângulos à volta. Ou seja, a multidão se perde pelo fato de que naquele momento, diante de uma situação, nós esquecermos que somos espíritos racionais e agimos com uma irracionalidade desenfreada. Isso aconteceu, acontece e acontecerá ainda por um bom período na nossa humanidade. Em diversas situações e níveis. E esse tema sempre virá à tona. Então, como cristãos, nós necessitamos compreender a justiça e eliminarmos, de uma vez por todas, vingança. Essa palavra precisa ser abolida do nosso dicionário
e principalmente das nossas atitudes. Diante disso, Emmanuel, ele vai trazer como título do capítulo 50 da obra Religião dos Espíritos, pena de morte. Reunião essa que aconteceu no dia 10 de setembro de 1959. Mas no Brasil já houve pena de morte. Ainda não sendo república e nem estando na condição de monarquia, sendo colônia de Portugal, da coroa portuguesa, lembremos de um dos grandes mártires da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier, entre aspas, Tiradentes, que foi levado à forca, pena de morte. Ainda no processo da escravatura em nosso país, quantos corações foram flagelados em praça pública? Na cidade de Salvador, há um monumento em praça pública, que é o Pelourinho, que aqueles que vão a Salvador sempre visitam. Está lá, como um dos cartões postais da cidade. Quantos corações foram levados ao flagelo, à condenação, à pena de morte? Ah, mas eram escravos. Então vejam bem, se nós estivéssemos, à época, envergando uma indumentária cujo o corpo biológico fosse da etnia branca, dependendo da cultura e da influenciação e do processo de instrução que nós tivemos, nós iríamos achar isso normal. Mas o tempo, ele vem ao nosso favor, e hoje, para nós, foi algo bárbaro. Assim como muitos outros crimes que aconteceram na humanidade, que à época considerava-se algo natural ou normal, mas que para hoje sabemos que foram bárbaros. Dizem os historiadores que uma das últimas sanções acerca da pena de morte em nosso país foi alguns anos antes da proclamação da República, em 1889, alguns anos antes, onde já dentro da lei, onde foi abolido a escravidão em nosso país, um escravo, um ex-escravo, na verdade, foi condenado e sofreu a sanção da pena de morte em praça pública. Isso alguns anos antes da proclamação da República. Segundo os historiadores, foi um dos últimos atos da pena de morte aplicada em nosso país. Na nossa Constituição, salvo crime de guerra, pode ser aplicada a pena de morte. Mas isso é uma questão a nível militar e de guerra. Dificilmente o nosso país entra em confrontos bélicos. A última vez que nós temos notícia de que o Brasil entrou em um confronto armado foi na Segunda Guerra Mundial, em 1945. Depois disso, todas as missões levadas pelas Forças Armadas brasileiras foi seguir
de acordo com as orientações da ONU, Organizações das Nações Unidas, promover a paz, estando em locais onde as Forças Armadas vão ali fazer o trabalho de conciliação e de promoção da paz. Então, esse é o objetivo. Fora isso, nós não temos notícia da aplicação da pena de morte. Pelo menos como registro pelas leis penais brasileiras. Há, na atualidade, mais de 55 países em todo o planeta cuja pena de morte faz parte das leis, das suas constituições. Nos Estados Unidos da América, lá é um pouco diferente, pois que cada estado tem sua constituição, tem a sua legislação. Alguns estados dos Estados Unidos da América adotam a pena de morte, outros não. Que a gente possa ter também esse entendimento. Mas o que Emmanuel nos fala acerca da pena de morte? Vamos lá. Todos os fundadores das grandes instituições religiosas que ainda hoje influenciam ativamente a comunidade humana partiram da terra com a segurança do trabalhador ao fim do dia. Então ele está focando aqui os grandes missionários que passaram pela terra e o processo desencarnatório dos mesmos foi diferente do Cristo. Como, por exemplo, Moisés, ancião, já estava numa idade muito avançada, expira na eminência do Nebo, é uma montanha, a região, contemplando a Canaã prometida. Siddhartha, que é o Buda, o iluminado construtor do budismo, depois de abençoada peregrinação entre os homens, abandona o corpo físico num horto florido de Kusinigara. Confúcio, o sábio, que plasmou todo um sistema de princípios morais para a vida chinesa, encontra a morte num leito pacífico sob a vigilância de um neto afetuoso. E, mais tarde, Maomé, o criador do islamismo, que consentiu em ser adorado pelos discípulos na categoria de imortal, sucumbe em Medina, dentro de sólida madureza, atacado pela febre maligna. Então, está trazendo 4 missionários: Moisés, Buda, Confúcio e Maomé. Aí muitos vão dizer, mas Maomé foi um missionário? Foi. Só que ele desviou. Os missionários podem dizer, pode. A tal ponto que ele foi retirado do corpo antecipadamente. Então Maomé tinha como objetivo reunir os agrupamentos israelitas e árabes. Estender uma bandeira de pacificação e paz. Mas nós sabemos o que aconteceu porque a história registra-nos os fatos. E ele então foi retirado do corpo pelo desvio em que ele se deixou levar. Com Jesus, entretanto, a despedida é diferente. O divino
fundador do cristianismo, que define a religião universal do amor e da sabedoria, em plena vitalidade juvenil, é detido pela perseguição gratuita e trancafiado no cárcere. Quando Jesus estava no cárcere, antes de passar para Herodes e para Pilatos, ele sofreu algumas torturas por parte da guarda. E essas torturas não atingiam o rosto. O rosto estava intacto, mas o corpo cheio de hematomas. Após a condenação e antes a crucificação, ele de novo sofreu torturas por parte, especialmente, da guarda romana, agora nesse caso, porque anteriormente foi da guarda de Herodes, onde ele foi açoitado com sacos de areia em seu corpo. Isto é, amarrava-se um saco de areia e dava as chibatadas com esse saco de areia pelo corpo, conservando o rosto. Então, quando ele se apresentou tanto a Herodes quanto a Pilatos, o corpo estava cheio de hematoma, mas o corpo estava intacto. Adelante. Tem registro sobre isso? No Evangelho de João, rapidamente nós temos João fazendo uma colocação deste processo de tortura e uma mensagem de um espírito registrada pelo nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier. Quando estava à frente de Pilatos, nós temos os registros, especialmente nos textos Mateus, Lucas e João. Naquele momento, continua Emmanuel, ninguém lhe examina os antecedentes, nem lhe promove recursos à defensiva. Naquele momento, ninguém vai examinar os seus antecedentes e nem procura recursos para fazer sua defesa. Pois que todo acusado tem direito à defesa. Não tem ou não tem? Tem. Agora vejam bem. Às vezes a gente recebe uma informação nas redes sociais, como eu disse, de um crime bárbaro. E aí você começa a ver as opiniões. A título de curiosidade. E você começa a avaliar as opiniões. Quantas pessoas, aí eu vou colocar do ponto de vista aí de, entre aspas, né, gente? Celebridades que nós, seres humanos, colocamos nos pedestais. Porque celebridade não há nada. São, às vezes, caluniadas, difamadas, publicamente, e tem-se até a privação da sua vida, porque necessita ficar reclusa, porque se sair na rua será alvo de perseguições, por às vezes um comentário que é colocado,
Alguém, fulano falou isso de Beltrano. E todo mundo massifica a pessoa, sendo que ainda não houve uma acusação formalizada e nem houve um processo de defesa e de julgamento para saber se fulano é de fato condenado ou inocente. Por quê? Aquilo que eu disse, nós vamos no impulso. É preciso filtrar. Mas se for verdade, mesmo que se for verdade, eu preciso adentrar a multidão? Eu não tenho que me resguardar, caso eu me considere cristão? Então, é para variar. E hoje, parece que as coisas estão assim numa efervescência. E isso afeta não somente a pessoa, mas os familiares daquela pessoa. E aí Emmanuel continua. Negado pelos melhores amigos. O que aconteceu? O que aconteceu com os apóstolos? Debandaram. Encontra-se sozinho entre juízes astuciosos, qual ovelha esquecida em meio de chacais. Aliam-se o egoísmo e a crueldade para sentenciá-lo ao sacrifício supremo. Herodes, patrono da ordem pública chamada a pronunciar-se em seu caso, determina que se lhe dê o tratamento cabível aos histriões, isto é, um tratamento indiferente. Histriões eram uma espécie de comediantes de rua que faziam as pessoas rirem, que promoviam gargalhadas das pessoas e que não tinham nenhum tipo de seriedade no tratamento em relação à própria vida e à vida do próximo. Estavam sempre fazendo e promovendo anedotas e ridicularizando. Então ele dá o tratamento a Jesus, aos histriões, isto é, com indiferença. Pilatos, responsável pela justiça, abstém-se de conferir o direito natural, isto é, qual é a sua defesa? Quem irá defender das acusações que estão chegando até nós? E qual foi a acusação? Para que Jesus recebesse a sanção de pena de morte. Qual foi? Alguém sabe? Ei. Blasfêmia. Por se intitular Filho de Deus. Dentro dos mandamentos recebidos no Monte Sinai por Moisés, um deles está assim: não pronunciarás o nome do vosso Deus em vão, e nem a ele se reportarás, e vai, mandamento vai. Dentro desse mandamento, os juízes, já tudo organizado, já armado, colocaram testemunhas, onde as mesmas foram pagas para realizar isso, para afirmar que ouviram ele várias vezes blasfemando contra Deus, Senhor, e mais, se intitulando como Filho de Deus. Em seu julgamento dentro do Sinédrio, o sumo sacerdote, que à época era
Iafas, ou Caiafás, lhe faz essa pergunta diretamente. Tu és o filho do Deus vivo? Olha a pergunta de Caiafas. E ele responde: sim, eu o sou. Naquele momento do julgamento, Caiafas levanta-se e rasga as suas vestes sacerdotais. E, apontando para os acusadores, afirma: necessitamos mais de provas do que a que ele acabara de nos dar? Qual o parecer de todos? Sentença de morte. Naquele momento, o próprio Sinédrio poderia aplicar a Jesus a consumação do ato. Mas para não se pôr frente a frente com os seguidores, que eram muitos, e de forma astuciosa, politiqueira, levou-os a Roma. E Jesus, então, diante de Pilatos, onde cabia a ele promover a defesa do Cristo, apenas lhe pergunta: tu és o rei de Israel? Porque chegou até Pilatos que ele estava se intitulando rei de Israel, e que, como rei de Israel, estava organizando um grande exército que iria fazer frente numa rebelião ao Império Romano. E Jesus se mantém tranquilo, imperturbável. E, diante de algumas perguntas, o silêncio. Então, ele não teve defesa. Levado à pena de morte por dizer: eu sou o Filho de Deus. Hoje, dentro das leis penais, especialmente no âmbito brasileiro e de muitas constituições fora do Brasil, nós temos o que o direito chama de proporcionalidade da pena em relação ao ato cometido pela pessoa. Onde tudo isso é avaliado. E tudo isso teve uma ordem de desenvolvimento e de progresso. Pois que, anteriormente às civilizações, quando vivíamos em tribos, e uma tribo atacava a nossa tribo, às vezes ferindo algum membro da tribo, toda a tribo ia lá e atacava a outra tribo. Ou seja, a tribo atacou um, a outra tribo ia lá e atacava todos da tribo. Durante muito tempo isso foi. Até que veio algumas legislações. Dentre elas, a pena de talião muito conhecida. Se você foi lesionado nessa parte, então o outro, nessa parte, também será lesionado. E depois veio os regimes de trocas. E aí vai se desenvolvendo no campo do direito, das penalidades, as leis vão tomando mais corpo e aproximação com a proposta da justiça divina, e hoje nós temos penalidades em conformidade com o grau do crime que é cometido. Embora ainda o cárcere, isto é, a pessoa que é reclusa, ela não tem
não tem, e nem é dado a ela, condições mínimas de se reeducar para se ressocializar, a prisão ou cárcere hoje acaba sendo uma escola de crime para o indivíduo que lá dentro. Pois que se ele entrou num delito mínimo, ele pode sair de lá doutorado em diversos delitos pelo processo de aprendizagem com seus pais, porque não há uma ressocialização, um processo reeducativo. Ah, Derano, mas fez tem que sofrer. Ah, mas você quer justiça ou você quer vingança? Porque a gente analisa o campo físico, o ser do corpo biológico, esquecendo por completo que por detrás do corpo há o espírito, que é imortal e que está vivenciando uma experiência, e que se sair dessa experiência de forma frustrante, ele vai chegar nas dimensões espirituais e vai se afinizar com seus pares, mantendo esse círculo vicioso. A coisa é muito mais ampla do que nós imaginamos. E entregue a multidão amotinada na cegueira de espírito, é preferido a Barrabás, o malfeitor, para sofrer a condenação sólida. De certo, para induzir-nos à compaixão, aceitou Jesus padecer em silêncio os erros da justiça terrestre, aliando-se na cruz entre os injuriados e as vítimas sem razão de todos os tempos da humanidade. Então a multidão gritou: Barrabás, solte. E Pilatos questiona: e a este, o que devo fazer? Crucifica. E assim foi feito. Cristãos, de todas as interpretações do Evangelho e de todos os quadrantes do mundo, atentos à exemplificação do eterno benfeitor, apartai o criminoso do crime, como aprendestes a separar o enfermo da enfermidade. Mas como assim separar o enfermo da enfermidade? Então uma pessoa ela é acometida de uma doença contagiosa. O que as regras sanitárias priorizam? Que essa pessoa esteja por um período reclusa, para não ter o contato com outras pessoas, para que esse contágio não se alastre. Então, precisamos retirar o criminoso do crime. Como? Reeducando, ressocializando. Da mesma forma como nós vamos prover o enfermo na sua necessidade. Educai o irmão transviado, quanto curais o companheiro doente. Desterrai, em definitivo, a espada e o cutelo, o garrote e a forca, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica e a câmara de gás, essas duas últimas, muito comum e utilizada em regimes onde há pena de morte. Dos quadros de vossa penologia, e oremos todos juntos, suplicando a Deus que nos inspire paciência e misericórdia uns para com os outros, porque ainda hoje, em todos os nossos julgamentos, será possível ouvir, no ádito da consciência, o aviso celestial
do nosso divino Mestre, condenado à morte sem culpa. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Essa última frase, que é extraída do Evangelho de João, naquele caso da mulher adúltera, onde a mesma ia ser apedrejada em praça pública, Jesus dá a cada um de nós um grande ensinamento. Muito mais além, simplesmente, para o fato em si, mostrando a necessidade que cada um de nós devemos voltar para dentro de nós e nos observarmos. Porque essa lição proposta por Emmanuel foi em cima da questão 760 do Livro dos Espíritos. Questão essa que está na terceira parte, dentro da lei de destruição, que é uma das 10 leis morais. Na terceira parte do Livro dos Espíritos. Onde Kardec questiona a espiritualidade. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Foi a pergunta de Kardec. Resposta: incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Então, olha o que a espiritualidade diz a Kardec. E o Livro dos Espíritos foi lançado na sua primeira publicação em 1857. Ainda estamos longe da abolição completa, absoluta, desse tipo de penalidade entre nós seres humanos, na humanidade atual que nos encontramos. Quando chegarmos à situação onde, por completo, estará abolida a pena de morte, muitas das leis que hoje vigoram, que necessitam, já não mais existirão. Pois que o ser humano estará amplamente consciente dos seus deveres. Hoje, nós fazemos o contrário. Esquecemos por completo que temos deveres e queremos fazer prevalecer os nossos direitos. Temos? Sim, os temos. Mas, às vezes, nós abusamos ou excedemos em determinadas situações para que o direito que eu, você, nós temos seja prevalecido. E os deveres? Então, esse tempo colocado pela espiritualidade a Kardec, que ainda está muito distante de nós, será quando nós realmente sabermos exercer a justiça não humana, mas a justiça divina. Não necessitaremos de leis no âmbito
de penas para punir ou coibir, pois que nós, como espíritos, já estaremos avançados no campo da justiça divina, no exercício da mesma, pelo esclarecimento e entendimento, pelo processo educacional de nossas almas ou espíritos. Enquanto isso, necessitamos o quê? Vivenciar as experiências e darmos os nossos testemunhos. E a espiritualidade, ela traz farto material para que nós analisemos, para que nós saibamos refletir com mais carinho, meditar e observar uma situação, não somente no acontecimento, mas ampliarmos a nossa visão para aquilo que está acontecendo. Daí, a espiritualidade nos propõe muitas lições para que cheguemos à justiça divina. Por exemplo, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o título Amar o Próximo como a si mesmo, nós temos lá muitas lições pertinentes ao amor, e uma delas, onde a espiritualidade chama a atenção, para que nós tenhamos caridade para com os criminosos, não para o crime. Porque o crime é uma coisa, o criminoso é outra. Então nós necessitamos reeducar o criminoso para que o crime não mais aconteça. Da mesma forma que cuidamos do enfermo para que a doença não avance ou não se alastre. Mas nós temos dificuldade em realizar isso. Pois que no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Amai os vossos inimigos, existem duas instruções dos Espíritos, ou seja, dois títulos de instruções, que é a vingança e o duelo, onde dentro dessas lições, os irmãos estão nos convidando ao exercício dessa justiça divina. Pena de morte marca ainda em nossa humanidade um patamar de inferioridade. De inferioridade. Por quê? Mostra-nos a incapacidade de não exercitarmos a verdadeira justiça com amor e caridade para com aqueles que necessitam. Somos incapazes. Adelante, mas tem criminoso que, infelizmente, como é que faz? Se nós observarmos apenas a vida, o plano físico, realmente ficamos presos a determinadas opiniões. Mas se já entendemos a justiça divina e dentro dela amor e reencarnação, os que não se emendarem para avançar, para progredir numa proposta de desenvolvimento e crescimento a nível moral, são excluídos do convívio da sociedade terrestre, levados para planetas adequados às suas necessidades morais e espirituais. Quem exerce a justiça? Deus. Deus. Tranquilo, gente?
Alguma dúvida? Tá todo mundo caladinho? Por que esse cara tá caladinho? Tá difícil assim? Tá complicado? É muita coisa para pensar, não é? É ou não é? Bom, Adela, para a gente fechar, para a gente pensar, ir para casa, pensar, analisar, observar, mas será que eu estou sendo cristão? Será que quando você ouve, vê, entra em contato com uma situação, com uma notícia, com um comentário, como que você se conduz, como você se comporta? É preciso avaliar isso. Mas, gente, não sigamos humanidade. O nosso guia é Cristo. Quem seguir humanidade está em queda. Literalmente. Mas se eu seguir o Cristo, tu vai dar as costas para mim. Mas se você quiser entrar em queda com todo mundo, você não. Aí é questão de escolha. Disse Jesus. Está na questão 764 do Livro dos Espíritos. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Naquela situação onde ele, no Jardim das Oliveiras, a guarda pretoriana chega, Judas lhe dá um beijo, aquela confusão toda, Pedro saca uma espécie de faca, ele era um pescador, ele dava uma faquinha para limpar os peixes, decepa a orelha do soldado, no impulso de querer, como se diz, defender Jesus. Embainha tua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Estas palavras do Cristo não consagram a pena de Talião e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Eles estão a pena de morte. Se ele matou, se ele estuprou, então tem que ser levado à pena de morte. É a pena de Talião. Kardec está perguntando isso, é espiritualidade. Mas se Jesus não disse isso? Resposta: tomai cuidado. Muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de Talião é a justiça de Deus. É ela que promove, e não nós, seres humanos, em nos arvorarmos como juízes e penalizarmos na mesma moeda. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes, virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos, e não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmos perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei bem. Então, nessa questão 764, a espiritualidade afirma que essa pena, quem aplica é Deus, mediante a sua justiça divina. Nem ele, Jesus, pode aplicar, pois que ele segue a vontade de Deus. Então, é a justiça divina que vai exercer o seu papel na linha de espaço e tempo. O que colhemos hoje é o que semeamos ontem, e o que semearmos agora é o que colheremos amanhã. Essa é a fé. Então nós vamos fechar, tranquilo, gente? Simples?
Simples, simples, muito fácil de se pôr em prática, não é verdade? Basta que nós agora o façamos. Vamos fazer nossa prece final. Agradecer a Deus. Senhor Jesus, agradecidos pelo momento de reflexões em torno do Teu Evangelho, pela claridade que a doutrina dos Espíritos nos traz. Saibamos, Senhor, a cada dia, nos propormos a eliminar de nós aquilo que não condiz com o bem, com o amor, com a fraternidade, com a caridade. E assim, Senhor, unir nossos esforços à espiritualidade amiga, benfeitora, para que as energias possam inundar toda a humanidade, para que as consciências se despertem para a realidade maior da vida e que todos nós, em comunhões de pensamentos e sentimentos, saibamos avançar não somente a regeneração de nós mesmos, mas levando a regeneração a toda estrutura planetária. Que a Tua misericórdia permite-nos que aqui estejamos. Assim sendo, nós te rogamos, sê conosco, hoje e sempre, e assim